Fala aí, nação rubro-negra que está em festa hoje, galera. O rubro-negro realmente está fazendo aquela festa com essa vitória aí do Flamengo. Estamos de volta com mais um corte com reação aqui da ESPN Brasil, trazendo tudo o que rolou no jogo ontem no Cilindro, além daquela festa, né, espetacular ali, né, dos argentinos, né, ali naquele caldeirão do Cilindro. O show mais importante foi deles, os jogadores do Flamengo, que lutaram com muita raça e garantiram aí, né, a classificação para a final da Libertadores da América. Mostraram que realmente o Mengão é o maior da América Latina. E claro que vamos a partir de agora mostrar tudo para vocês, a reação dos jogadores, a reação dos torcedores, a reação do técnico Felipe Luiz depois da classificação. E Plata, será que foi bem recebido aqui no Brasil depois de ter sido expulso? Vamos ver tudo isso e muito mais. Por isso, vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Deixa também aquele like e, claro, fica comigo até o final porque o vídeo tá top demais, galera. E lembrando aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Então, vamos com a reportagem dessa partida, deste grande jogo diante do Racing, que valeu a vaga na decisão da Libertadores. Estádio El Cilindro. Para onde se olhava, fogos, fumaça. Era a torcida do Racing, extravasando o sentimento de poder voltar a uma final de Libertadores depois de 58 anos. Só que do outro lado tinha toda a força do Flamengo, que chegava com Luiz Araújo. A resposta do Racing com Konechny. Rossi fez grande defesa. O goleiro do Racing, Cambeses, também trabalhou, parando Varela e Arrascaeta. O jogo ficaria muito mais complicado para o Flamengo aos 10 minutos do segundo tempo. Plata foi expulso neste lance com Rojo. O VAR analisou e manteve a expulsão. Aos 28, foi a vez de Rojo ser expulso no choque com Léo Ortiz. Revisão do VAR, que desta vez anulou o cartão vermelho. Daí pra frente, pressão do Racing. Felipe Luiz mexeu no time, reforçou a defesa, que segurou bem a pressão. E quando Vieto passou pela defesa, Rossi garantiu um empate. No final, Racing 0, Flamengo 0. O Flamengo aguentou a pressão e a noite aqui no caldeirão do El Cilindro terminou com o reconhecimento da torcida do Racing no esforço do time e comemoração da torcida do Flamengo. Mais uma vez, em uma decisão de Conmebol Libertadores. Comemoração da torcida e dos jogadores pela vaga na quinta final de Libertadores do Flamengo, a quarta desde 2019. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. É mais uma vez a força do Flamengo na Libertadores. Agora depois se valoriza muito, até por conta de muitas coisas que acho que falaram durante toda a nossa campanha. Lógico que não foi o ideal a nossa campanha na primeira fase, classificar em segundo, mas eu acho que muitos desmereceram a camisa do Flamengo e a força que esse clube tem e a tradição que tem numa Libertadores. Dentro do vestiário a gente nunca duvidou da nossa qualidade, nunca duvidou da nossa força. El Cilindro foi mais um passo. Agora o Flamengo vai em busca do tetra da Libertadores. Na tela pra gente,
os números de Rossi, finalizações sofridas por ele nesta partida contra o Racing. No total, 20, 4 no alvo, 4 defesas, não sofreu nenhum gol. Grande personagem desta partida de ontem também, que assegurou a classificação do Flamengo para esta decisão de Libertadores. Mendel Bidlovski chegando mais uma vez aqui com a gente, direto lá da Argentina, para falar deste Flamengo classificado para mais uma decisão. Mendel, bem-vindo mais uma vez, amigo. Um beijo para você. Um beijo, Glaucia. É isso mesmo. O Flamengo classificado para mais uma decisão de Conmebol Libertadores, como a gente viu aí, com espírito de Libertadores. O Flamengo jogou quando teve que jogar, também se defendeu quando teve que se defender. O Rossi, um grande personagem da partida, fazendo grandes defesas no momento que precisou. O Flamengo precisou do Rossi, o Rossi estava lá e teve esse momento, né? Um momento realmente muito importante da partida, a expulsão do Plata. A torcida do Flamengo, os jogadores do Flamengo, comissão técnica do Flamengo, todo mundo reclamou muito. O VAR chegou a analisar essa expulsão, mas considerou que teve uma conduta violenta o Plata e manteve a expulsão. O fato é que o Flamengo jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. O Felipe Luiz fez mudanças no time, colocou o Danilo na defesa. O Flamengo se defendeu bem e conseguiu a classificação para a 5ª decisão de Libertadores na sua história. Como eu disse na reportagem, nos últimos 7 anos é a 4ª final de Libertadores do Flamengo. O Flamengo tem toda essa experiência. Muitos jogadores desse time já tiveram em finais de Libertadores. O próprio técnico Felipe Luiz pode ser o 2º brasileiro na história a conquistar a Libertadores. Como jogador e como técnico, Renato Gaúcho foi o outro brasileiro. Para a decisão, o Flamengo aguarda o outro finalista que sai da partida entre Palmeiras e LDU. E aí tem algumas coisas já a se considerar, algumas questões. Primeira, o Plata. Plata é desfalque para a decisão, foi expulso na semifinal contra o Racing. E outra questão é o Pedro. Pedro teve a fratura no antebraço na primeira partida da semifinal contra o Racing no Maracanã. Está nesse processo de recuperação, braço imobilizado. Então, o Flamengo acompanha a evolução, faz outros exames para entender melhor a lesão do Pedro, para saber se ele poderá estar à disposição na decisão da Conmebol Libertadores. Então, o Flamengo agora se mobiliza para o Campeonato Brasileiro, mas, claro, também já pensando na grande decisão da Conmebol Libertadores, o Flamengo vai em busca do tetracampeonato da Libertadores, Glaucia. Boa, Mendel. Obrigada, amigo. Parabéns pelo excelente trabalho de sempre por aí. Boa volta para você, para toda a nossa equipe que esteve na Argentina acompanhando esta classificação do Flamengo. Flamengo que já voltou, já está no Brasil, mais tarde trabalha, inclusive. Rodrigo Jufo, mais uma vez conosco aqui no Sport Center, acompanhou essa chegada do Flamengo hoje. Bem-vindo mais uma vez, Jufo. Beijo para você, amigo. Boa tarde, Glaucia, a todos os amigos do Sport Center. Retornamos aqui do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, onde na manhã desta quinta-feira desembarcou o primeiro finalista da Conmebol Libertadores 2025, o Flamengo, recebido por alguns torcedores aqui no saguão, que também ganharam o apoio, o coro na voz também de pessoas que passavam aqui, esperavam familiares desembarcar, taxistas, motoristas de ônibus, todo mundo feliz da vida aqui no Rio de Janeiro com essa classificação do Flamengo a mais uma decisão de Conmebol Libertadores. É a 4ª em 7 anos, mostrando aí o poderio rubro-negro nesses últimos anos na principal competição da América. Todo mundo muito festejado, todo mundo recebeu apoio. Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, que foi expulso contra o Racing, também recebeu apoio da torcida, também foi bastante aplaudido aqui na saída no aeroporto, mas tivemos os favoritos, né? O Agustín Rossi, goleiro eleito o melhor em campo nesse jogo contra o Racing, agarrou muito, fez defesas importantes que garantiram o 0-0, foi bastante festejado, tirou foto, foi bastante bem recebido pelos torcedores rubro-negros, além de outros nomes como os ídolos de muitos anos, o Arrascaeta, também o Bruno Henrique e também o Léo Pereira, um dos destaques da defesa, também foi bastante aplaudido nessa saída. E um dos grandes nomes dessa classificação, Felipe Luiz, chega a mais uma decisão e tenta agora pela primeira vez como treinador garantir o tetracampeonato. Um clube brasileiro nunca conquistou
4 vezes a Libertadores. Então o elenco rubro-negro já saiu, todo mundo foi descansar nessa manhã em casa com os familiares, mas no período da tarde, por volta das 4 horas, o Flamengo treina no Ninho do Urubu, Glaucia, porque no sábado já tem que virar a chavinha para encarar o Sport no Maracanã. O trabalho não para, meu amigo. Olha os números aí de Felipe Luiz desde a sua estreia no comando do Flamengo. Jogos só com o time principal. 76 jogos oficiais para 49 vitórias, 18 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento de mais de 72% para 130 gols marcados e 44 sofridos. São 3 títulos no período também. Copa do Brasil de 24, Supercopa de 25 e o Carioca também de 2025. Rafael Marques chegando aqui pra gente também para falar desse Flamengo, desta classificação, deste trabalho de Felipe Luiz chegando a mais uma decisão. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro para você, Glaucia, um abração para o Donk, para o Jailson, para o Funk Sport, para os demais companheiros participando aqui também desse Sport Center. Pois é, o Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, amanheceu com a metade da cidade muito feliz, né? Porque é o que se estima, que haja pelo menos 50% de cariocas que torcem pelo Flamengo. E os outros torcem por Vasco, Fluminense e Botafogo. Ainda se recuperando a cidade do que aconteceu anteontem no Complexo Alemão e também na Penha. Ainda temos alguns estabelecimentos fechados, algumas empresas trabalhando em meio período a partir da tarde, algumas escolas com aulas pela manhã canceladas ou em formato home, ou as escolas da parte da tarde também, algumas cancelando as aulas e outras retomando as aulas. A cidade está recuperando a sua rotina habitual, essa que é a grande realidade, mas com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de prazer pela classificação do Flamengo para a decisão da Conmebol Libertadores. Mais uma vez vai jogar em Lima, dia 29 de novembro, contra Palmeiras ou LDU. Até agora o Flamengo acumulou na Libertadores de 2025 pouco mais de 50 milhões de reais em premiação por ter avançado fase a fase até chegar mais uma vez à grande decisão. Se for campeão da Libertadores, ganha mais 37, for vice-campeão, ganha mais 37 milhões de reais. E se for o campeão, ganha 128 milhões de reais. E com esse dinheiro, evidentemente, o clube também conta para a sequência dos seus compromissos, também visando o planejamento para a próxima temporada. Há pouco nós ouvimos aí o Felipe Luiz, né, no trecho da coletiva após o jogo de ontem. Não custa lembrar que na última decisão da Conmebol Libertadores, a de 2022 contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo venceu 1-0, gol do Gabigol, naquela partida o Felipe Luiz jogou e se machucou com poucos minutos e depois entrou o Ayrton Lucas. Então sim, ele é um participante de 3 decisões como jogador, 2 títulos e um vice-campeonato, mas na última vez não foi uma boa recordação para ele, Felipe Luiz. Apesar do Flamengo campeão, ele jogou pouco tempo aquela partida contra o Atlético Paranaense, comandado pelo Luiz Felipe Scolari. É o Flamengo pronto para chegar a uma decisão, mas talvez sem mostrar, por várias formas de análise, o futebol tão confiável como mostrou em outras épocas. Mas isso é tema para a gente debater, né, Glaucia? Pois é, Rafa, até havia uma certa desconfiança nesse jogo de volta na Argentina, embora o Flamengo levasse uma vantagem. E eu lembro da gente discutir aqui que, independentemente de ser a vantagem mínima, era algo importante a se levar, né? Pelo adversário que enfrentava, por esse Racing, que na minha visão hoje acho que é o principal time da Argentina, em trabalho, em tudo que a gente vê em campo, né? Mas acho que essa oscilação dentro até da própria competição, mesmo já na fase de mata-mata, né, Jailson, fazia algumas pessoas olharem e falar, só esse 1-0, poxa, questionar, né? E acho que o jogo que o Flamengo faz, também no segundo tempo, com 1 a menos, a gente comentou na nossa primeira hora, aquela fala ali do Bruno Henrique, um time que soube se aplicar e fazer o que foi necessário ali, na hora de atacar, atacou, mas também, quando foi preciso defender, defendeu muito bem, enfim. Então, acho que isso também traz um pouquinho para esse pessoal que ainda olha e fala, desconfia, duvida desse trabalho do Felipe Luiz. Eu confesso, Glaucia, que o Dom, que a gente estava até aqui fazendo o Sport Center, confesso que eu não entendi, na época, o pessoal minimizando a vantagem. Porque é isso, é semifinal de Libertadores. Eu acho que foi o que eu mais falei, né, na última semana, desculpa, até agora, mas foi o que eu mais falei em relação a semifinal de Libertadores. Não vai ter goleada, porque nas últimas vezes, né, que o Flamengo avançou com goleada em semifinal. E assim,
não vai ser sempre dessa forma. Esse histórico, acho que coloca muito isso para o Flamengo, né? Essa cobrança, essa ânsia do torcedor de... Não, tinha que já ter levado a parada resolvida. Mas então, dessa vez o torcedor, doido, né? Pelo menos a gente estava lá no Maracanã, o torcedor entendeu que no final do jogo, aqui, o 1-0, o torcedor comemorou sim, o 1-0, o torcedor entendeu que era um adversário que se fechou, foi um jogo muito difícil também pelo gol no final, eu acho que isso ajuda também ao torcedor entender a situação da vantagem. E, assim, a gente já estava falando aqui sobre a situação dos brasileiros, né? Do Atlético na Sul-Americana, do Flamengo e do Palmeiras. A gente falava, o Flamengo tem vantagem, gente. O Atlético tinha empatado o jogo de ida, ia decidir em casa. Ok, o Palmeiras tinha tomado uma pancada, né, da LDU e hoje a gente vai ver como vai ser definida. Mas o Flamengo tinha a vantagem e conseguiu, justamente ali no primeiro tempo, foi melhor, mas se classifica também depois justamente por conta da vantagem conquistada no jogo de ida, por conta da expulsão do Plata. Então, assim, a vantagem foi significativa no final das contas, como a gente vinha falando, né, desde a semana passada. E aí eu vou repetir, basicamente, o que eu falei há uma semana. É semifinal de Libertadores, não tem jogo fácil. Você entra ali num gargalo da Libertadores que não tem condições assim de você sempre abrir uma vantagem de 2, 3, 4 gols. O que a LDU fez é algo que é surpreendente, assim, não é normal você abrir 3-0 de vantagem numa semifinal. Então, assim, não sei a opinião dos amigos, mas, repito, é a maior competição do nosso continente e você abrir uma vantagem, mesmo que seja a mínima, já é uma vantagem. É óbvio, né, Dom, que oscilou esse Flamengo muitas vezes, oscilou até dentro dos próprios jogos, né? Acho que aquele jogo contra o Estudiantes faz ali aqueles 30 minutos absurdos e depois dá uma caída, no segundo tempo os caras começam até também gostar do jogo e flertar com uma outra coisa, o jogo de volta também um pouco abaixo, mas aí entra isso, na Argentina, toda essa questão, né? A gente também precisa olhar esse geral, esse entorno, né? Eu acho que isso também entra nesse pacote. Concordo. Você tem momentos do Flamengo na Libertadores que eram passíveis de questionamento em relação ao desempenho na fase de grupos, com o Central Córdoba, num próprio jogo de volta contra o Estudiantes, mas transformar isso num cenário que a vantagem de 1-0 era pouco, que tinha até goleado, é outra história, né? Até pegando o dado que o Nicoletti trouxe em relação ao Palmeiras que tem que reverter, só 10 vezes que um time abriu 3-0, um 3 de vantagem na história da semifinal da Libertadores desde o final da década de 80. Então corrobora o que o Jailson está falando, não é normal você fazer esse tipo de vantagem e a gente viu, por mais que tecnicamente não há comparação, o Flamengo é bem superior ao Racing, mas é um time que compensa de outra forma, um time muito aguerrido, muito bem trabalhado. A gente já destacou nos últimos dias o que ele fez com os brasileiros na Sul-Americana, na Recopa. Então era uma missão complicada e acho que o Flamengo, assim, foi além do bom desempenho que apresentou nos 2 jogos, e aí eu digo 2 jogos no momento que ele tem 11 contra 11, porque a expulsão muda o cenário da partida, eu acho que a maturidade de lidar com o nível da qualidade do adversário, a maturidade em levar muitas vezes com a expectativa, enquanto se tem esse debate, se era pouco ou não, o Flamengo sempre foi muito sensato nesse confronto contra o Racing e fez por merecer a vantagem. E acho legal também, a gente fala agora da possibilidade do 4º título do Felipe Luiz, o primeiro dele passa com um roteiro muito parecido com o que aconteceu ontem, né? Que é passando pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, com a desvantagem numérica, a inteligência que teve para você compensar a diferença de número de jogadores para conseguir a classificação. Falei no começo do programa e repito, acho que o Felipe Luiz foi bem demais ontem. Tanto na forma como ele escalou o time, a forma como o Flamengo se comportou no primeiro tempo e de você associar rapidamente, porque é muito complicado ali no calor do jogo, por mais que tenha 5 minutos ali até a expulsão do Plata, ele sair de campo, você fazer a leitura que tinha que ser feita, porque era um risco. De fato, você traz o Racing mais para o seu campo, o Flamengo não finalizou no segundo tempo, mas acho que ele tomou a decisão correta e que acabou dando muito certo. O Flamengo venceu muito a classificação, não foi a vantagem que muitos poderiam esperar, mas acho que era o que condizia com o nível de enfrentamento numa semifinal de Libertadores e o Flamengo cumpriu a missão. E até esse jogo decisivo, né? E acabou dando tudo certo, entrou em campo, foi uma das grandes figuras do Flamengo, somente no cabeceio, que é o seu forte, um dos seus fortes. Suportaram a pressão no segundo tempo e o resultado está aí. Muita felicidade, né? O Felipe Luiz elogiando muito. O Flamengo joga de acordo com cada jogo, com cada adversário. Parabéns. Obrigado. Muito feliz pela primeira final da minha carreira de Libertadores. Como eu falei, depois do jogo que eu me machuquei contra o Palmeiras, acho que logo depois que eu fiz o raio-x e não tinha dado nenhuma fratura, eu
eu falei, cara, eu preciso jogar algum dos jogos da semifinal, porque eu não tinha disputado nenhum na minha carreira inteira, eu tô com 29 anos, não sei, espero que eu possa voltar muitas vezes a esse lugar, mas não sei quando que eu vou estar de novo, então valorizo muito esse momento. E eu tinha dito já para minha família, eu falei, não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou tomar, o que eu vou tratar nesses dias, mas eu tenho que estar. E eu fiz uma força muito grande para estar no primeiro jogo, nem que fosse no banco, para estar participando, para estar vivendo esse momento, mesmo que bem longe das minhas condições normais. E hoje eu falei também, não tinha jeito de eu ficar fora. E o Felipe também, desde o início, já falou pra mim, não tem chance de você estar fora desse jogo, você vai dar um jeito. E muito feliz por tudo isso ter valido a pena. Eu acho que, mesmo se as coisas não acontecessem, acho que teria valido a pena, porque eu teria feito o que minha cabeça e o que o meu coração manda, então, de estar disputando essa semifinal com o Flamengo. Mas feliz ainda por ter conseguido a classificação e tudo isso ter valido a pena. Que o Flamengo joga muita bola, assim, a gente viu durante a temporada. Existe um gosto especial de passar e chegar na final da Libertadores enfrentando o que vocês enfrentaram, assim, o estádio da maneira que estava, e jogar com a menos durante esse tempo todo, com essa pressão toda. É melhor até, assim, do que ganhar com uma grande exibição, assim, dá uma confiança a mais? Eu acho que sim. Eu acho que agora que passa, principalmente, né, depois que a gente está mais aliviado, porque durante o jogo ali está num momento de tensão muito grande, a gente quer que faça gol e que termine logo, né, que consiga ficar mais tranquilo o jogo, mas agora depois se valoriza muito, até por conta de muitas coisas que acho que falaram durante toda a nossa campanha. Lógico que não foi o ideal a nossa campanha na primeira fase e classificar em segundo, mas eu acho que muitos desmereceram a camisa do Flamengo e a força que esse clube tem e a tradição que tem numa Libertadores. Não à toa, nos últimos anos aí vem chegando na semifinal em muitas e em algumas finais também. Então acho que desmereceram muito isso e desmereceram muito a força. E a gente foi passo a passo, brigando. A gente ganhava 1-0 do Inter em casa, as pessoas falavam que era pouco, que ia sofrer para ganhar no Beira-Rio, e a gente ia lá e ganhava. Ganhava do Estudiantes, as pessoas falavam que era pouco, a gente foi lá e classificou dentro da casa deles, e mais uma vez a gente conseguiu fazer isso, e mostrando um pouco do espírito da nossa equipe, né? Acho que dentro do vestiário a gente nunca duvidou da nossa qualidade, nunca duvidou da nossa força, e de que é um time que briga também. Eu acho que as pessoas acabam desassociando um pouco o talento da nossa equipe, a qualidade da nossa equipe com a vontade de vencer. A gente tem vontade de vencer, é óbvio que talvez às vezes o perfil dos jogadores não pareçam, mas ali é um grupo muito competitivo e que briga muito pelo Flamengo. Rossi, o Flamengo conseguiu o seu objetivo. Você foi eleito o melhor jogador em campo e agora vai para uma final de Libertadores da América. O que representa para você disputar uma final de Libertadores? Tem Palmeiras ou LDU? Um é brasileiro, que você conhece bem, está jogando sempre contra. O outro é o LDU, que é um time forte, também acostumado a finais. Não, primeiramente, seja quem seja, a gente está na final e isso nos deixa muito felizes. Hoje a gente veio para classificar, a gente conseguiu a classificação. Foi dura, foi difícil, foi na paixão, na raça, e a gente conseguiu uma classificação muito importante. Na verdade que vimos para isso, nós vamos felizes pela classificação. E seja quem seja, a gente está na final e não pode desmerecer ninguém, porque a gente mereceu estar nessa final. E nessa final era em Lima, não sei se vai ser lá ou não, mas a gente está na final da Libertadores e é um passo muito importante para todos nós. Mas você nessa campanha tem a defesa contra o Táchira na fase de grupos, que você salva o Flamengo, depois tem a disputa de pênalti contra o Estudiantes e hoje você faz uma partida excelente, histórica. Essa campanha na Libertadores, se culminar num título, é a virada de chave para você se tornar um ídolo do Flamengo? Isso não é comigo, eu não sou quem decide isso. É a torcida, é a gente que nos apoia sempre. Obviamente parabenizar e agradecer os torcedores do Flamengo que chegaram aqui na Argentina, que não conseguiu vir, que ficou lá no Brasil apoiando e comemorando muito com a classificação nessa final. Então, virar ídolo não depende de mim. Obviamente, os resultados são quem traz isso. E eu, cada dia, me sinto muito feliz aqui no Flamengo. Cada dia me dedico mais ao Flamengo para poder dar o meu melhor em campo, que esse é o meu trabalho. É treinar e me dedico ao Flamengo para demonstrar em campo que estou aqui, que todo mundo pode confiar em mim, que eu estou para ajudar o Flamengo, que é o que todo mundo quer.
Uma última pergunta, Rossi. O Flamengo veio preparado para as bolas cruzadas, né? Foram 38 bolas cruzadas durante todo o jogo, mas o sistema defensivo é muito forte do Flamengo, principalmente em bolas aéreas, né? Os zagueiros sobem muito, cabeceiam muito, e você também está preparado para esse tipo de jogada. Na verdade que primeiramente a gente sabia que o jogo do Racing assim, bola direta, bola na área, é uma das ferramentas que eles têm, né, para fazer os gols, para complicar nossa defesa. Hoje a gente fez uma grande partida muito sólida na parte defensiva. Eles acham que conseguiram somente chutar no gol 2, 3, 4 vezes, que foi pouco para 90 minutos, e mais jogando, acho que mais de 30 minutos com um jogador a menos. Então o esforço que a gente hoje, o mesmo Leo chegou no limite com o tornozelo, depois entrou Danilo, a gente fez um estilo parecido que tinha feito na Copa do Brasil o ano passado, quando a gente ficou com um jogador a menos, e para cobrir mais espaço na amplitude do campo para tentar diminuir as bolas aéreas, mas eles cruzaram muito, a gente defendeu muito, e isso nos deixa muito felizes porque a gente veio buscar a classificação e sair com a classificação na mão, que foi um grande esforço de todo mundo. Muito interessante a entrevista do Rossi, a gente ouviu também o Léo Ortiz. A gente falava da defesa, né? Dá para perceber, o Léo Ortiz falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a coisa, e isso o Felipe Luiz também falou. O Felipe Luiz falou: aqui no vestiário temos muitos jogadores que ganharam, eu gosto de jogador que ganha, jogador que ganhou muito tem mais ambição para ganhar. Achei excelente isso. Mas o Léo Ortiz, ele falou um negócio que foi o seguinte, ele não falou exatamente assim, mas pode não parecer pela personalidade, mas esse grupo que é muito... Como quem diz, esse grupo é low profile, assim, é na boa, sim. Ninguém é fanfarrão, ninguém precisa berrar. E isso é muito interessante, porque, de fato, às vezes, especialmente num clube de massa como o Flamengo, a coisa às vezes tem que ser mais visceral. E os caras são silenciosos, mas entregam muito. Eu queria te ouvir sobre esse tema. Reflete um pouquinho a personalidade até do próprio treinador, né? Porque o Felipe Luiz também não é um cara explosivo, não é aquele cara também à beira do gramado muito intenso, claro. Mas não é aquele cara explosivo como outros técnicos são. Muitos desses jogadores não ganharam a Libertadores. Sequer chegaram à final, o Léo Ortiz falou sobre isso, né? Chegaram à final de Libertadores, foi pro sacrifício ali, que ele disse que ia fazer o possível para estar nesse jogo. E ele disse que não sabe se vai viver isso novamente. Muitos desses jogadores, muitos experientes até, não viveram esse momento. Então é claro que isso também acaba sendo uma situação especial. A gente sabe que muitos viveram final de Champions, outros viveram em outras épocas. O Danilo, por exemplo, disputou final de Libertadores com o Santos lá no início da carreira, né? Então é um elenco que, por mais que seja experiente, muitos jogadores experientes, a maioria não viveu, né, esse tipo de cenário que o Flamengo vai viver daqui a algumas semanas em Lima, novamente, né, na capital peruana. Mas o fato é que é um Flamengo muito consciente de que a temporada não acabou. Que eu tenho um Campeonato Brasileiro até a final da Libertadores, tem a possibilidade de um título também no Campeonato de Pontos Corridos, que pode fazer com que essa temporada se torne de novo uma temporada histórica para o Flamengo, como foi em 2019. É um elenco talvez um pouco mais low profile do que aquele, de fato, de 2019. Mas é um elenco que tem mais profundidade até em relação àquele time que conquistou a Libertadores em cima do River Plate. Vamos mais uma vez à Argentina acionar o nosso repórter Cícero Melo com os destaques finais. Por lá, Cícero, vai que é sua. Pois não, então, meu amigo Felipe Mota, nós estamos ainda na zona mista. A delegação do Flamengo está toda já dentro do ônibus, só falta um jogador, o Léo Pereira, zagueiro, que está fazendo o exame de doping. Se ele ainda falar com a imprensa até o final do programa, a gente volta com ele. Lembrando que o Flamengo, então, faz a final da sua quinta final de Libertadores, 29 de novembro, o jogo contra Palmeiras ou LDU em Lima, no Peru. Por enquanto, o jogo está confirmado para Lima, no Peru. Se mudar a Conmebol, pode tirar os problemas lá do Peru para outro lugar. E lembrando para a torcida do Flamengo, as finais que o Flamengo teve de Libertadores da América. A primeira foi em 1981, estádio Centenário, em Montevidéu, foi campeão vencendo o Cobreloa do Chile por 2-0. A segunda, 2019, em Lima, no Peru, o Flamengo venceu o River Plate de virada por 2-1, foi campeão. Terceira,
torcida não quer lembrar dessa, né? Também Montevidéu perdeu para o Palmeiras por 2-1, foi vice-campeão. A última, 2022, Guayaquil, no Equador, quando venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e se sagrou campeão. E agora os rubro-negros esperam que venha o 4º título. Delegação do Flamengo viaja às 3 horas da manhã em voo fretado para o Rio de Janeiro, chegando no Galeão, Aeroporto Internacional Tom Jobim, às 6 horas da manhã. E amanhã, às 4h30 da tarde, já tem reapresentação no CT Ninho do Urubu. Claro que quem não jogou vai treinar, quem jogou vai fazer aquele trabalho de recuperação muscular, de recuperação física. Flamengo volta a campo no sábado, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, contra o Sport Recife. Se o Léo Pereira chegar aqui, passar por aqui e falar com a gente volta. Mas já vou me despedindo de vocês, antecipadamente. Espetacular do Flamengo em cima do Racing, se classificando aí para a final da Libertadores. Agora é hora de focar no Brasileirão. E sábado tem jogo com o Sport. E, claro, os jogadores já vão começar o treinamento hoje. Tão cansado, foi um jogo pesado ontem, realmente, né? Mente, físico, mas tem que seguir a vida. Precisa aí, né, focar agora no Brasileirão, que a diretoria sempre deixou claro que era a prioridade do Flamengo, né? Em segundo lugar, a Libertadores. Então, a Libertadores já está encaminhada, agora é hora de encaminhar o Brasileirão para continuar na liderança, né? Já que perdeu a liderança para o Palmeiras, né? Então, vamos focar aí e tem que treinar muito aí, né? E mostrar raça em campo a partir de agora. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Deixa aquele like maroto. Também compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros que amam o Mengão. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil, do programa Sport Center. Até o próximo vídeo. É isso aí, nação rubro-negra. Então, depois dessa vitória aí,